Olá, gente, tudo bem? Vamos então hoje estudar geometria analítica, a última aula do caderno 3, da frente 1. Então, vamos fazer o módulo 44, que está na página 43. A aula é sobre distância de um ponto até uma reta. Bom, pessoal, então é o seguinte. Tendo uma reta representada no plano cartesiano pela sua equação geral, a equação geral é aquela igualada a zero, então ela fica nesse formato, um número vezes o x, mais um segundo número vezes o y, mais um terceiro termo independente, igual a zero. Esse número que multiplica o x nós vamos chamar de a, esse coeficiente numérico do y eu vou chamar de b, e o termo independente eu chamo de c. E aqui eu tenho um ponto qualquer no plano cartesiano, que é representado pelas coordenadas do ponto, x do ponto, a gente chama de xo, y do ponto, eu estou chamando de yo. A distância desse ponto até a reta é a menor distância que nós conseguimos aqui, em linha reta, formando o ângulo reto. Para obter essa distância, nós temos que fazer o coeficiente numérico do x vezes o x do ponto. Então, a vezes o x do ponto, xo, mais o coeficiente numérico do y vezes o y do ponto. B vezes o y do ponto, B vezes o yo, mais o termo independente de x e y, que é o termo c, então mais c. Isso dentro do módulo, né, porque a distância é sempre positiva, tá? Então, dentro do módulo. Então, a vezes o x do ponto, mais b vezes o y do ponto, mais c, dentro do módulo. Divide pela raiz quadrada do a, que é da equação da reta ao quadrado, mais o b, que é da equação da reta ao quadrado. Isso aqui se deve por Pitágoras, porque forma um ângulo reto, tá? Então, faça o marca-texto aqui. Para obter a distância de um ponto até uma reta, eu faço o a vezes o x do ponto, mais o b vezes o y do ponto, mais o c, dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Eu sei que essa fórmula é grande, pessoal, mas ela é importante. Ultimamente está aparecendo bastante nos vestibulares, tá? Então, para lembrar ela, a gente tem uma ideiazinha que é assim, ó. Então, a vezes o x do ponto, xo. Então, a gente fala assim, achou Beyoncé. Achou Beyoncé. Onde que ela estava? Embaixo da raiz do arbusto, que é o a quadrado b quadrado. Então, achou Beyoncé embaixo da raiz do arbusto. Certinho? Vamos então fazer os exercícios, tá? Exercício 1, calcular a distância da origem até essa reta. A origem é o 0, 0, tá? A origem do plano cartesiano é o ponto 0, 0. Até a reta, 3x mais 4y menos 20 igual a 0. Para esse caso, nós temos quais dados? O A é o 3, o B é o 4, o C é o menos 20. O x do ponto, xo, é 0, e o y do ponto, yo, é 0. Vamos fazer então a distância pela fórmula de distância de um ponto até uma reta, que é o módulo de achou Beyoncé, debaixo da raiz do arbusto. A distância, então, é igual. O A, que é 3, o XO, que é 0. 3 vezes 0. O B, que é 4, o YO, que é 0. Mais o C, que é menos 20. Sobre a raiz quadrada do A, 3 ao quadrado, mais o B, que é 4 ao quadrado.
A distância, então, vai ser igual a 0 mais 0 menos 20, dividido por raiz, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. A distância, então, é 0 mais 0 dá 0, menos 20 é menos 20. Então, módulo de menos 20 dividido pela raiz quadrada, 9 mais 16, 25. Quando eu vou tirar o módulo, é positivo, tá? Então, o módulo de menos 20 é mais 20. A raiz de 25 é 5. A distância, nesse caso, então, é 20 dividido por 5, 4. Então, a distância, nesse caso, é de 4 unidades. Distância do ponto até a reta é igual a 4. Beleza? Dá uma pausadinha aí no vídeo, né? Faz os exercícios na apostila, tá? E aí, a gente continua para o exercício 2. Bora lá. Então, aqui, ele já dá o resultado da distância, tá, gente? Ele fala que a distância dessa reta a esse ponto é igual a 3. Quais são os possíveis valores de C? Então, qual que tem que ser o C para a distância ser igual a 3? Então, o que a gente tem aqui de dado? A distância é 3. O ponto é 1, 2. Então, aqui, para o ponto, quais são os dados? O 1 é o x do ponto, o 2 é o y do ponto. O A é 8, o B é menos 6 e o C não tem. A gente vai colocar C mesmo, tá? Aí, vou usar a formulinha da distância do ponto à reta. A distância, então, é achou Beyoncé embaixo da raiz do arbusto, que é o A quadrado, B quadrado. A distância, então, é o A é 8, o XO é 1. 8 vezes 1. O B é menos 6, o Y é 2. Menos 6 vezes 2. O C nós não sabemos. Aqui fica raiz quadrada de 8 ao quadrado mais B, que é menos 6, ao quadrado. A distância foi dada aqui no enunciado, que é 3, tá? Então, D eu substituo por 3. 8 vezes 1 é 8. 6 vezes 2 é 12. Mais C, dentro do módulo, dividido por raiz quadrada. 8 ao quadrado é 64, menos 6 ao quadrado é 36. 64 mais 36 é 100. Continua lá em cima. 3 é igual módulo. 8 menos 12 vai dar menos 4. Mais C. Dividido pela raiz quadrada de 100, que é 10. Passou esse 10 para o outro lado, ele está dividindo, passa multiplicando. 10 vezes 3 é 30. Então, 30 é igual a módulo de menos 4 mais C. Aqui na hora de tirar o módulo, pessoal, isso aqui é uma equação modular, né? Que vocês viram lá no primeiro ano. Como que funciona? Como eu falei para vocês, o módulo é sempre positivo, né? Então, independente do valor que está aqui dentro do módulo, o resultado é sempre positivo. Então, aqui a gente tem um módulo que dá 30. Qual o valor que poderia, então, estar lá dentro do módulo? O módulo de mais 30, que é 30, ou o módulo de menos 30, que também é 30. Então, pode ser mais 30 ou menos 30. Então, aqui dentro, menos 4 mais C, pode ser mais 30 ou menos 30. Então, vou pôr menos 4 mais C é igual a 30, ou menos 4 mais C é igual a menos 30. Por isso que ele fala os possíveis valores de C, né? Porque tem mais que um. Então, isolou o C, vai ficar 30 mais 4, passou esse menos 4 para lá, mais 4, C igual a 34. Ou, aqui, isolou o C, eu passo menos 4 para lá, mais 4,
Então, fica menos 30 mais 4, C igual a menos 26. Então, o C vale 34 ou então o C vale menos 26. Então, esses são os possíveis valores de C. Ou 34 ou menos 26. Por que tem dois valores, gente? Porque tem um ponto e a reta, né? Então, o ponto é fixo, que dá as coordenadas, 1 e 2. A reta pode ter uma para cá ou uma para lá, porque depende desse valor do C. Tá? Então, por isso que a gente tem dois valores aí para C. Belezinha? Então, continuando. Nós vamos fazer o exercício da FUVEST, o 3. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Que ele é da FUVEST. Inclusive, esse exercício, ele já apareceu 2 vezes na FUVEST. O mesmo, com a mesma alternativa, inclusive, né? E adivinhem que estava lá na apostila do segundo ano. Aí os alunos que estavam no segundo ano, quando chegaram no terceiro e fizeram, o exercício era o mesmo. Mas, como viu o exercício lá no segundo ano, não lembrou, né? Mas era igualzinho. Então, no plano cartesiano, um círculo de centro P, com coordenadas AB, tangencia as retas de equações y igual a x e x igual a zero. Se P pertence à parábola de equação y igual a x ao quadrado, e o A é maior que zero, a ordenada do ponto P é quanto? Bom, gente, fazendo a figura, a gente tem que fazer essa reta, essa, e a equação tangenciando as duas, ou seja, encostando nas duas. Essa reta aqui, ela vai, y igual a x, então ela vai passar pelo 0, 0, 1, 1, 2, 2, porque o y é sempre igual a x. Então ela vai ser a reta que passa bem no meio aqui do quadrante, tá? Tá passando bem no meio. Essa reta x igual a zero, você marca aqui no x o zero e passa uma vertical, então é o próprio eixo y. A circunferência tem que tangenciar as duas, ou seja, encostar nas duas, tá aqui. Ele fala que a circunferência tem centro no ponto A e B. Então tá aqui o centro P no ponto A, no x, B no y. P pertence à parábola de equação y igual a x ao quadrado. Como que a gente resolve essa parte aqui? Então, o ponto P tem coordenadas A e B. O y é igual a x ao quadrado. O x aqui é A, gente. Então, quem vai ser o y? A ao quadrado. Então, qual que fica o ponto P? A e A quadrado, para ficar tudo em função de uma incógnita só, tá? Então, esse ponto aqui vai ser A quadrado. Aqui, gente, é o raio da circunferência. Esse raio é essa distância aqui horizontal, que vale A. Aqui também é raio, né? Então, também vale A. Então, a distância do ponto até a reta é igual ao raio, vale A. Então, a gente vai fazer a distância do ponto até a reta, tá? Então, a distância, vocês sabem que é achou Beyoncé, né? Só um detalhe, essa equação tem que estar na forma de equação geral, então passo y para lá. Vai ficar 0 igual a x menos y. Aí a distância é módulo de achou Beyoncé, debaixo da raiz do arbusto. Então, quem que é a distância? É igual ao raio, que vale A. A é o coeficiente numérico do x, 1. X do ponto é A. B é o coeficiente numérico do y, menos 1. Y do ponto é A quadrado. C é o termo independente, que não tem aqui, então é 0. Dentro do módulo, sobre raiz quadrada de A, que é 1 ao quadrado, mais B, que é menos 1 ao quadrado. Resolvendo isso, vai dar A igual 1 vezes A, 1A, menos 1 vezes A quadrado, menos A quadrado. Embaixo, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2. Então, é raiz de 2. Passa esse para lá multiplicando.
A vezes raiz de 2 é igual ao módulo A menos A ao quadrado. Do mesmo modo que eu fiz o outro, o resultado desse módulo dá A raiz de 2. Então, quem que podia estar lá dentro? Ou A raiz de 2 positivo ou A raiz de 2 negativo. Então, eu coloco que A menos A ao quadrado é igual a raiz de 2 positivo ou A menos A ao quadrado é igual a A raiz de 2 negativo. Passa tudo para lá igual a zero, vamos resolver a equação. O menos A ao quadrado passa mais A ao quadrado, mais A raiz de 2, esse mais A passa menos A. Coloca o A em evidência para resolver a equação, vai dar A raiz de 2 por A dá raiz de 2, menos A por A dá menos 1. Então, ou A é zero, o que não vale, porque ele falou que x o A é maior que zero, então isso aqui já não vale, ou o que está dentro do parênteses é zero. A mais raiz de 2 menos 1 é zero. Ficaria então A igual a menos raiz de 2 mais 1. Esse aqui também não vai valer, gente, por quê? Menos raiz de 2 é menos 1,4 aproximadamente. Mais 1 vai dar menos 0,4. Então, já não vai dar certo, porque o A é maior que zero. Eu vou fazer esse, então, ó. Do mesmo modo, passa tudo para lá. Então, vai ficar 0 igual menos A ao quadrado passa mais A ao quadrado. Esse menos A raiz de 2 continua, menos A raiz de 2, e o mais A passa menos A. Então, 0 é igual a em evidência, A menos raiz de 2 menos 1. Ou A é 0, que a gente já sabe que não serve, ou A menos raiz de 2 menos 1 é 0. A, então, é raiz de 2 mais 1. Então, encontramos o valor do A. Só que ele ainda quer o B, né? Que vai dar mais trabalho pra gente, a gente ainda tem que ver quanto que é o B. Então, para ver o B, vou fazer aqui no cantinho, onde sobrou o espaço. O B é igual a A quadrado. B, então, é raiz de 2 mais 1 ao quadrado. Aí faz o produto notável. O quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado, é 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes raiz de 2 vezes 1, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado dá 1. O B, então, é 2 mais 1, 3, mais 2 vezes raiz de 2 vezes 1, é 2 raiz de 2. Então, B é 3 mais 2 raiz de 2. 3 mais 2 raiz de 2 é a alternativa B. Certinho? Isso é trabalhoso, né, gente? Tenta fazer ele aí sozinhos, tá? Olhando aí a resolução. Dá uma pausadinha no vídeo e faz ele na apostila. E aí, então, vamos para o último, que é o exercício 4. Determinar a distância entre essas duas retas. Nesse caso, gente, como as duas retas têm o mesmo x, que é 3, e o mesmo y, que é 4, quando isso aqui é igual, a gente sabe que as retas são paralelas. E duas retas paralelas, elas mantêm sempre a mesma distância entre elas para qualquer que seja o ponto, tá? Então, o que eu posso fazer? Escolher um ponto qualquer de uma e substituir na outra. Então, por exemplo, eu vou pegar essa primeira aqui. 3x menos 4y mais 1 igual a 0. Eu vou escolher um ponto qualquer para ela, porque em qualquer ponto a distância é sempre a mesma. Para ficar mais fácil, eu vou substituir o x por 1, que daí dá um número inteiro ali. Então, se eu pegar o ponto onde o x é 1, pode substituir por 1, por 0, por 2, qualquer número, tá? Aqui, olhando, eu percebi que se for 1 vai dar inteiro. Então, se eu substituir o x por 1, vai ficar 3 vezes 1 menos 4y mais 1
igual a zero. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. O menos 4y passa para lá, mais 4y. Passo 4, então, dividindo. 4 por 4 é y. Y, então, é igual a 1. Então, substituindo o x por 1, o y deu 1. Então, o ponto vai ser 1, 1. Então, esse é o ponto, 1, 1. Eu vou usar esse como x do ponto e esse como y do ponto. Agora, eu vou fazer a distância desse ponto até a outra reta, que é essa daqui. 3x menos 4y menos 6 igual a 0. Nesse aqui, o A é 3, o B é menos 4 e o C é menos 6. Então, a distância achou Beyoncé debaixo da raiz do arbusto. A distância, então, é: o A é 3, o x do ponto é 1. O B é menos 4. O y do ponto é 1. O C é menos 6. Fecha o módulo, dividido pela raiz do A, que é 3 ao quadrado, mais o B, que é menos 4 ao quadrado. A distância, então, é 3 vezes 1, 3. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 6. Sobre 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 3 menos 4 dá menos 1, menos 6 dá menos 7. Como está no módulo, tirou o módulo, fica positivo, mais 7. 9 mais 16 dá 25, a raiz de 25 é 5. Então, a distância entre as duas retas é igual a 7 quintos. Certinho? Então, a resposta final, a distância é 7 quintos. Belezinha, gente? Resolvam, então, aí os exercícios na apostila, tá bom? Por hoje é só. Na próxima aula nós continuamos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.